Se você pode dar um glória a Deus, dá a melhor glória a Deus que você pode. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a adoração. O Senhor é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa água, Ele é o nosso alimento. Então abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Estive em nossa igreja numa série chamada Casos de Família. Eu estou numa igreja chamada Família Debaixo da Graça. E nessa série de mensagens da nossa igreja, eu pude compartilhar com a nossa membresia a temática Casos de Família. E como tem casos de família dentro da minha casa, dentro da sua casa. E essa mensagem tem me abençoado muito, porque, na verdade, aquilo que ministro, eu tento viver. E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nesta noite. E a temática dessa mensagem diz: mantendo a chama da lareira acesa em seu lar. E a passagem bíblica, que está em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 ao 22, diz assim: numa coluna de nuvem, aliás, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero ler novamente com você, para que você entenda aquilo que o Espírito Santo vai dizer ao teu coração mais uma vez. O Senhor ia diante deles, e durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, e durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sobre esta questão desta mensagem, enquanto eu ministrava a nossa igreja, o que foi uma grande bênção para todos nós, tenho aprendido que ninguém mais que os pais desejam que os seus filhos ou a sua família sejam bem-sucedidos. Todos nós desejamos o melhor para a nossa casa, todos nós desejamos o melhor para os nossos filhos. E eu quero dizer a você que está aqui online, você que está presencial, que Deus instituiu a família. Nós estamos ouvindo por aí que não. Muitas pessoas estão dizendo que Deus não instituiu a família, ou se instituiu, ela está completamente falida. Mas eu quero profetizar aqui nesta noite que eu e você estamos debaixo da graça do Senhor. Eu quero que você declare para você mesmo, para aquele que está do teu lado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa ser um profeta de Deus, dizendo assim: a minha casa, a minha família é o meu maior patrimônio. Que eu e você possamos declarar nesta noite que o Senhor é que governa a nossa casa. E eu creio que, como pais que governam a sua família, nós desejamos que nossa família, que nossos filhos andem na presença do Senhor, vivam um evangelho genuíno de transformação. E que não somente isso, além de viver, transfiram tudo aquilo que Deus tem ensinado-nos nesta jornada. Eu sou filha de missionários. Meu pai já está na glória com o Senhor. Mamãe continua conosco, atuando aqui na terra, servindo-nos, orando por nós. E eu continuo aqui pregando a palavra. Nossos filhos estão sendo alcançados. E eu tenho profetizado que a minha posteridade vai ser também uma grande bênção. Esse é o nosso desejo do coração. E eu quero dizer para você, pai e mãe, você, filho que está aqui comigo, que não haverá futuro promissor longe do nosso Deus. Se você quer ser bem-sucedido como um profissional, como um pastor, se você quer ser bem-sucedido dentro da sua casa, nos seus sonhos, com seus planos, com seus projetos, não adianta, nós precisamos compreender que, primeiro, nós precisamos resolver os problemas espirituais da nossa vida. Sem resolvermos questões espirituais da nossa vida, não haverá equilíbrio. A palavra do Senhor diz que espírito, corpo e alma estejam irrepreensíveis
diante da presença do Senhor. Diante dessa realidade, Deuteronômio capítulo 11, não tem aí no nosso telão, não vai ter, mas tem na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 11, se o pessoal aí da equipe puder também colocar, do versículo 18 ao 20, que diz assim, ó: Ponde põe estas minhas palavras no vosso coração, e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontal e entre os olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas, assentados em casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-vos nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Pastor, o que tem a ver este versículo que a senhora escolheu a respeito do assunto que você está falando? O povo de Israel, uma família unida, bem ajustada ou talvez desajustada, com grandes problemas, teve que enfrentar um grande desafio de sair do Egito para a conquista da terra prometida. Todos os seus familiares saíram no meio deste propósito, que você sabe, já conhece muito bem o que Deus fez através da vida de Moisés. Enfrentaram o faraó, enfrentaram cavalos e cavaleiros, enfrentaram tantas guerras, enfrentaram tantos desafios para poder ir em busca da sua conquista. E ao chegar diante do Mar Vermelho, tiveram que encarar de frente aquela situação e ainda crer que Deus abriria aquele mar. E assim Deus fez, e o povo atravessou do outro lado. Chegando ali do outro lado, começaram a ter as murmurações. E uma das coisas que eu aprendo aqui com Deus, na minha vida espiritual e na sua vida também espiritual, e dentro da sua vida cotidiana, todos nós vamos enfrentar desertos e vales. Todos nós vamos passar pela jornada da vida de uma escola com Deus. Eu aprendi com o seu amado pastor Josué Gonçalves, seu grande líder, que diz o seguinte, que a escola de Deus para ele nos ensinou sobre isso, que primeiro nós passamos pela prova, segundo nós somos aprovados, e depois de sermos aprovados, nós passamos pela fase de sermos promovidos. E quando nós estamos no deserto, pastor Marcos, Elise e Edivaldo já tiveram a experiência de ir a Israel. E ali eles tiveram a experiência de ir ao deserto, e ali eles experimentaram o calor e talvez, acredito, um pouco do frio. E quem passou por essa experiência do deserto diz que o calor chega a quase 50 graus. É de queimar a cabeça mesmo, é você não conseguir quase permanecer ali ou quase raciocinar dentro de um calor como esse. E ali, no deserto do sol escaldante de dia, nós vamos vendo a experiência de insolação. As pessoas passam pelo processo de enfrentar tempestades de quase 100 quilômetros por hora. Dizem que quem está neste deserto passa por grandes dificuldades de permanecer ali. Mas também quando a noite chega a 10 graus negativos, onde passam frio e muitas dificuldades. A vida da gente no mundo espiritual também é assim, por calor e por frio. Nós passamos por esses processos difíceis. No momento do calor, nós cremos que o perigo do deserto, quando nós passamos pelo perigo do deserto, nós enfrentamos muitas incertezas. O povo de Israel enfrentou a insegurança e ali começou a ter muita dificuldade de lidar com a escassez de água e de pão, até que Deus manda do céu maná, e Deus também faz da rocha sair água, e Deus fez de uma água amarga se tornar doce. O povo sofria muito no deserto, não sabia lidar com isso, e até sentiu saudade do Egito, dizendo: eu tenho saudade dos pepinos, das cebolas, enfim. Quero retornar para Faraó, eu quero continuar escravo, porque eu acho que mesmo sendo escravo eu estava melhor em situação. Quando nós estamos no deserto, nós tendemos a viver a murmuração. Quando nós passamos pelo deserto, nós também passamos pelos caminhos da dúvida. Mas uma das coisas que o Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite, eu acho que você não veio perder tempo aqui. Você poderia estar agora debaixo do seu cobertor assistindo qualquer coisa ou vendo qualquer coisa, mas você escolheu vir para a casa do Pai para ouvir uma palavra.
E eu creio que o Espírito de Deus está aqui neste lugar para falar ao meu e o teu coração. Eu não sei em que situação você se encontra, mesmo no deserto ou no vale que você esteja vivendo, você vai passar por esses processos difíceis que a vida até nos propõe. Porém, uma das coisas que o Espírito Santo foi me ensinando, que a coluna de fogo, a Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia à frente do seu povo no meio do deserto. E a Bíblia diz que uma coluna de nuvem guiava-os pelo caminho. Coluna de nuvem, naquele momento, no dia de sol escaldante, era para representar a manifestação de Deus e a sua glória visível, para que o povo entendesse que Deus estava agindo, mas também a coluna de nuvem era para dizer o seguinte: eu sou o teu refrigério no meio deste calor. Eu sou o teu alívio no meio desta sua angústia, no meio dessa sua fragilidade, no meio desse sol escaldante. A minha glória se manifesta sobre uma nuvem que traz alívio e traz também para você proteção. E ao mesmo tempo, o nosso Deus dizendo para o povo: eu também sou o poder de Deus no meio dessa coluna de fogo. Enquanto você tem medo daquele que vai, do inimigo que está à espreita, enquanto você está vivendo um frio de 10 graus negativo, onde você está vivendo o medo da escuridão, eu quero te dizer, nesta noite, que o Espírito Santo me direciona a dizer: eu sou o poder de Deus no meio dessa tua escuridão. Eu sou a luz que ilumina o seu caminho no meio dessa escassez e escuridão. Eu sou aquele que está diante de você, pelejando por você, e você está perdendo tempo nessa noite, ou achando de dar um glória a Deus, porque o nosso Deus está aqui neste lugar. Escuta, quando nós dissemos assim, dê glória a Deus, significa o seguinte: não é para o pastor, não é para que nós sintamos aqui que você está desejoso pela mensagem, porque você está concordando com ela, mas quando você diz glória a Deus, saiba de uma coisa: você é profeta de Deus aqui neste lugar. Quando eu digo glória a Deus, a glória de Deus se manifesta no meio de nós. E eu creio que a glória do Senhor está aqui neste lugar. Você crê nisso? Ah não, pastora, eu já ouço isso todo domingo. Eu quero dizer para você, você pode até não sentir, você pode até não ver, mas nós cremos pelo poder da fé que a glória do Senhor está invadindo esta casa nesta noite, e trazendo à sua memória aquilo que te traz esperança. A presença do Senhor é manifestação de amor por nós 24 horas por dia. Quando você entende que a glória de Deus, a coluna de fogo está conosco, e a nuvem do seu refrigério está conosco 24 horas por dia, nós temos a alegria e a satisfação de sair daqui alegre, dizendo assim: eu não estou sozinho. Eu não luto sozinho, eu não guerreio sozinho, o Senhor está diante de mim. Então eu encorajo você, pai e mãe, você filho que teme ao Senhor, mantenha a glória de Deus viva 24 horas diante de você. Sabe, essa imagem da lareira, quando eu vejo essa imagem da lareira, vejo essa família em torno da lareira, você pode dizer assim: pastora Renata, não existe frio assim tão intenso aqui na minha cidade, aqui em São Miguel ou em qualquer outra região, mas eu digo para você, quem vai para o sul do país em tempos de inverno precisa de uma lareira. Quem sai do país e enfrenta o inverno sabe do que nós estamos falando. Quando o inverno chega, não tem nada que nos aquece do que um calor. E essa família está reunida junto a uma lareira. E lareira significa o que, gente? Um ambiente de aconchego. Lareira significa um ambiente de amor, de proteção. Quando você está com frio e você não tem uma lareira, o que você faz? Você coloca um monte de cobertor sobre você. E quem tem ainda uma dificuldade de sentir ainda um calorzinho, põe meião no pé para poder se aquecer. Eu digo para você, hoje o meião ou o cobertor que está sobre você, eu vou dizer, é a glória de Deus se manifestando. A glória do Senhor irá se manifestar sobre você que está vivendo os tempos de frio, até mesmo de frieza espiritual, porque se tem um tempo de frieza espiritual, é esse tempo.
Se tem um tempo de dificuldade das pessoas entenderem que Deus se manifesta no meio de uma pandemia, eu creio que muita gente está vivendo sobrenatural. Quem está vivendo o sobrenatural de Deus aqui? Mas também tem gente que está já desistindo, desertaram. Pessoas que se esfriaram. E até mesmo as pessoas dizem assim, algumas pessoas aproveitaram o tempo da pandemia para se revelar. Eu digo, já eram assim, gente, não é nada disso. Pandemia, na verdade, não revelou nada, nós já éramos assim. Uma das coisas que eu entendo é que o Espírito Santo de Deus, ele só começa a nos mostrar o quanto nós precisamos dele. Não para nos constranger ou para nos confrontar apenas, porque mesmo que ele nos confronte, e mesmo aquele que ele nos constranja, é para fazer o seguinte: Deus ama os seus filhos, e ele corrige a quem ele ama. Mas parabéns a você, que tem vencido esta pandemia. Parabéns a você, que tem guardado a presença de Deus 24 horas por dia. Parabéns a você, que busca a presença de Deus e entende que sem a presença dele nós não vamos a lugar algum. Mas entenda uma coisa, basta estar de pé, para que você possa e eu também cairmos. Por isso eu digo a você que talvez prejulgue, ou eu também às vezes prejulgo algumas coisas, natural do lado humano. Eu e você precisamos entender que nós precisamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Diante dessa realidade, eu quero que você entenda, proteja o seu lar, trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa. Pastor, eu faço isso, será mesmo? Olha que a palavra do Senhor diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe por quê? Porque Deus decidiu andar com o seu povo. E quando Deus decide andar com o seu povo, Ele não abandona os seus. Por vezes, Deus até permite ficar um pouco longe, para mostrar exatamente quem nós somos. E foi isso que a pandemia fez na vida de muitas pessoas. Deus se afastou e muitos se afastaram. E aí eu digo a você, é nessa hora que nós começamos a avaliar de fato quem nós somos. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso, porque faz nos entender que somos mais fracos do que nós imaginávamos. Porém, a palavra do Senhor diz, quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Paulo, na sua fraqueza, disse: a minha graça. O Senhor disse para ele, quando ele disse assim: eu estou frágil, estou fraco. Aí o Senhor disse para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E que bom que nós somos fracos, porque é aí que a glória do Senhor se manifesta. Nós não somos nada, Ele é tudo. É isso que o Senhor mostrou para o povo lá no deserto. Eu vou tirar você daqui, da zona de conforto de Faraó, e vou mostrar a minha glória Shekinah sobre você 24 horas por dia. E aproveite a paisagem, aproveite a jornada, porque vai ser longa. Mas você vai crescer, você vai amadurecer. Então eu digo a você, não importa a circunstância que você vive hoje, a glória do Senhor está com você, adiante de você, e vai te habilitar a passar por esses processos, glorificando ao Senhor. Mas diante desta jornada, seja no deserto, seja no vale, aonde você estiver, na sua alegria, no seu momento da sua dor, a palavra vai nos ensinando: proteja a sua casa das trevas espirituais. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Você já conhece esse versículo, que diz o seguinte: o ladrão vem apenas para o quê, gente? Vamos lá comigo, vem para quê, gente? Roubar. E eu vim para o que você tem o quê? E vida com quê, gente? Foi isso que Jesus diz. E uma das coisas, entendendo essa mensagem, eu quero que você compreenda, e eu sei que você sabe disso, mas eu vim trazer novamente a sua mentalidade, que há uma real batalha espiritual dentro do nosso lar. E que eu e você precisamos entender que há um ladrão à espreita, que nesse momento ele está pronto para matar. Qual que é a proposta do diabo? Todos aqueles que andam com Deus são alvo do inimigo. E mais uma coisa, não há campo neutro no mundo espiritual.
E eu e você precisamos entender, e eu sei que você já sabe disso, e vou refrescar a tua memória. Matar, ele quer tirar a nossa vida. Satanás, ele quer aniquilar os nossos sonhos. Satanás, ele quer abater a nossa alma. Esta é o propósito do nosso arqui-inimigo. A palavra do Senhor diz que ele também vem para roubar, ou seja, apropriar-se de algo que nos pertence. Ele quer fazer o quê? Ele quer te intimidar no meio da tua jornada, no meio da minha jornada. O que também ele tem como propósito é tentar nos destruir. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer te arruinar, ele quer te devastar, ele quer te danificar. E ele quer, em nome de Jesus, ele quer fazer em nome de Jesus. Não, eu digo em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Ele quer colocar tudo aquilo que você construiu no chão. Mas eu declaro nesta noite, que por mais que ele venha contra nós, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque o Senhor está diante de nós. E diante dessa realidade, se eu e você não compreendermos a vida espiritual, nós não seremos capazes de ver como a morte se estabelece em nossa casa. E eu sei, pastora, a morte física não aconteceu, glória a Deus por isso. Mas pode acontecer a morte espiritual. E é triste dizer que mesmo dentro da igreja existem os perdidos dentro da igreja. Mas não tem problema não, eu prefiro você perdido aqui dentro. Porque em algum momento essa glória vai se manifestar. Porque aquele que está debaixo da glória do Senhor, da nuvem do Senhor, está protegido. Era isso que o povo de Israel entendia. Era natural que tinha ali no meio crentes em Deus, na sua promessa, e tinha outros ali vivendo completamente distante dos seus propósitos. Até pessoas que morreram no deserto por não crer na promessa do Senhor. E nós acreditamos que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida. E dentro desta proposta, a vida que Jesus veio nos dar, coloca aí para mim no telão, significa a palavra grega zoe. E dentro desse significado da palavra zoe, que significa vida, é ser possuído pela vitalidade, é ter vida ativa, é ter vida vigorosa, é ser devotado a Deus, é ser abençoado, é estar no meio dos vivos e não dos mortos. A palavra vida nesta noite que eu tenho para você neste lugar é vida em movimento. Deus está aqui neste lugar. Jesus veio nos trazer um movimento de vida. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. E dentro dessa vida abundante, olha só, ele veio para te dar também uma vida excessiva. Ele também veio para te dar uma vida mais que suficiente. É suficiente o que você tem? Tem pessoas que ainda vivem insatisfeitas com o que tem. Eu digo para você, se Jesus é tudo para você, tá tudo certo. Ele é mais que suficiente. Mas no meio da tua jornada eu quero declarar que Ele vai derramar sobre você os seus sonhos. E Ele vai abrir caminhos que você jamais imaginou. E é no meio de uma pandemia como essa que eu estou vendo grandes testemunhos do que Deus está fazendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos o quê, gente? Ei, gente, você está alegre mesmo, gente? Você está aqui mesmo? Dá um sorrisinho pro teu irmão, mesmo com o olhinho. Você está de máscara, ninguém está vendo seus lábios. Mas a Bíblia fala que um coração alegre, ele faz o quê, gente? Ele formoseia o rosto. Independente de máscara ou sem máscara, quem tem a alegria do Espírito vai transparecer. Olha, pelos poros, a glória do Senhor sendo manifesta. É tão poderoso você também compreender que a vida de Jesus, o Espírito Santo, o fogo, esse fogo, a nuvem da coluna de fogo que representa o Espírito Santo, a qualquer momento ela pode deixar de se mover em nossa vida. E ela pode trazer morte para o nosso viver.
Sabe por quê? Porque a promessa de Cristo é vida abundante, não é conto de fadas, como você vê por aí dentro dos filmes de Hollywood. A minha vida é felizes para sempre. Será que nesta terra nós seremos felizes para sempre? Não, gente. Felizes para sempre, só na eternidade com Jesus. Mas Ele tem uma promessa para mim e para você, e isso Ele deixou para nós em João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse o quê? Estas coisas vos tenho o quê, gente? Dito para que tenhais o quê? Para que tenhais o quê? Paz aonde? No pastor Marcos? Paz no Bolsonaro? Paz na Renata? Ele diz assim, paz em quem? Nele, em Jesus, que está em nós. E a Bíblia diz, no mundo, você vai passar por quê? Por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Sabe por quê? Ele está dizendo, eu venci o mundo. Perdeu de novo achando de dar glória a Deus. Jesus disse, eu venci. Como homem, ele estava falando aqui. O 100% Deus e o 100% homem estava falando este versículo aqui. Mas neste momento ele diz, eu venci o mundo. Se ele venceu, você também pode vencer. Aí eu aprendo sobre que a oração, o terceiro ponto dessa mensagem, é a arma poderosa para combater o mal e manter a chama acesa no nosso lar. Olha só, gente, olha que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, o versículo que eu amo. Mas quando você orar, vai para onde, gente? Vai para onde, gente? Vai para o seu quarto. E fecha a porta e ore a quem, gente? A seu pai, que está onde? No secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Quero dizer para você que está aqui, você que é ouvinte em casa, e você está aqui presencialmente, você já sabe disso, mas vou trazer a sua memória. O diabo, ele treme ao ver pais e mães de joelhos em oração. Ele conhece bem a palavra. Ele é mais crente do que muitos crentes. Ele conhece muito bem quem é Jesus. E ele sabe muito bem quem é Deus Pai. Lembre-se disso. Ele desceu de lá. Ele fez parte do céu. E ele sabe quem é. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele conhece bem a palavra. Porém, eu digo a você, ele conhece tudo. Ele é até mais crente do que eu e você concernente às coisas de Deus. Mas ele não obedece a Deus. Ele se rebela contra Deus. Ele quer destruir tudo aquilo que está em torno de Deus. E não pense você que ele deseja a mim e a você como filhos amados. Eu desejo o Marcos, então eu vou lutar pelo Marcos e vou levar ele para o inferno comigo, porque eu sou apaixonado pelo Marcos. Porque eu quero a Renata perto de mim. Satanás não está nem aí para mim e para você. Ele quer nos atingir, porque se ele atinge a mim, atinge o coração do Pai. E é por isso que dia após dia, ele se rebela, ele luta, ele faz com que você desista. Mas uma coisa que eu creio, Deus não só nos confiou apenas cuidados das necessidades físicas e emocionais e espirituais de nossa família, Ele nos deu a oração como um instrumento de batalha espiritual. Pastor, eu sei disso. E é incrível que você sabe disso, mas não pratica isso. A gente sabe que a oração é a única arma que faz nos manter de pé, mas a gente não pratica esta ação e fugimos dela. Ontem eu estive num aniversário, o governo já permitiu dando sinal verde para alguns eventos na nação. Em alguns estados já pode ocorrer conferências, eventos e encontros. E assim eu me senti um pouco mais segura e na legalidade de ir a uma festa de uma mãe de 90 anos. E eu disse, não, essa eu não posso perder, né? Você vai numa festa dos 70, dos 80, mas dos 90, isso é raro. E eu fui. E eu e meu marido fomos lá, chegamos lá, encontramos a irmã Maria de Lourdes. Maria de Lourdes é a mãe dos queridos
Ted Furtado, Bal Furtado, Silas Furtado, e quem conhece a família sabe de quem eu estou falando, Banda Kadosh. Alguém já ouviu falar de Banda Kadosh aqui? Puxa, da nossa geração, lembra? E eu era daquelas tipos de pessoas que quando eu conheci a Banda Kadosh, eu ficava ouvindo a banda, Divaldo tocava com Maurílio Santos na época, então se reunia todos aqueles cantores, e eu ficava ali embaixo, e um dos amigos meus, Daniel Quirino, que é um grande vocalista, e eu trabalhava como vocalista na época, fazia parte do vocal, e eu ficava lá embaixo e dizia assim, puxa, seria uma honra para mim um dia estar cantando com a Banda Kadosh, pelo menos para fazer um vocal. Nunca aconteceu, mas ontem eu estava na festa, como amiga da família. E ao chegar lá, eu vi uma família inteira, né, meu amor, de filhos, 10 filhos, uma mãe que criou os seus filhos sozinha, porque o marido a abandonou logo quando as crianças eram pequenas. Ela criou esses 10 filhos. Ali estavam netos, bisnetos e tataranetos. Eu fiquei empolgadíssima. E quando eu sentei perto da Maria de Lourdes para ouvi-la, porque uma das coisas que eu também aprendo com o pastor José Gonçalves, ele dizia assim, quando você sentar-se perto de alguém com mais experiências do que você senta à volta da mesa, ouça bastante, fale pouco, e faça perguntas inteligentes, para que você possa extrair o que é de melhor da pessoa. E ali eu aproveitei aquele momento e conversando com ela, ela começou a contar as experiências. E eu disse para ela, como que a senhora chegou até aqui, irmã Maria de Lourdes? Aí a única coisa que ela disse, porque Deus está comigo e porque eu estou sempre em oração. Sabe o que é você ver a sua posteridade? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, no mesmo ambiente, e ali não foi uma festa comum, eles cantaram, eu coloco, entra lá na Renata Leonel, você vai ver, tem vídeos lá deles, está lá no meu Instagram, só tinha louvor e adoração naquele culto. Não foi, ela disse assim, eu sei, olha, nós pagamos para ir, hein? Eu fiz questão de bancar aí na festa. Pastora Renata, nós não temos condições. Não, filho, nós vamos aí, vamos abençoar. Vamos ajudar também. E não foi, gente, só tinha gente ali naquele propósito de agradecer a Deus por uma mãe de 90 anos. E mais ainda, Deus nos presenteou conhecendo Catarina, de 81 anos. Adorando ao Senhor ali, arrebentando, não foi, meu amor? Que eu disse assim, agora eu fiquei com vergonha de cantar diante desse poder dessa mulher. 81 anos e apenas adorando ao Senhor, dizendo, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. E com vigor, e com alegria. Aí nós que estamos com 30, que estamos com 40, a gente está querendo desistir. Eu digo para você, o Senhor levanta ainda heroínas da fé, heróis da fé nos nossos dias para dizer que a oração é que nos mantém vivos na presença do Senhor. Está aqui a mãe do pastor Marcos, eu vejo ela em nossos cultos. Eu digo nossos, né? Estou me sentindo até dentro do meu culto. Estou me sentindo em casa. E quando você chega perto dela, a coisa que eu mais ouço é, estou orando. Estou clamando. Estou jejuando. É assim que a vida dessa serva do Senhor rege. Respeite os cabelinhos brancos. Porque enquanto o pastor Marcos e Liz está neste altar, tem alguém de joelhos orando por você. E eu creio que também por mim. A glória do Senhor se manifesta quando nós levamos a sério e os desafios e os perigos da vida estão aí, gente. Seus filhos estão na faculdade, os meus estão. Minha filha está com 25, o outro está com 21. O quanto nós nos preocupamos em saber que os nossos filhos estão na rua e enfrentando as maiores batalhas. E Mateus ainda com 21 anos dentro da nossa casa é por hábito todos os dias.
Mamãe, eu estou indo, ou papai, estou indo trabalhar. Ele já chega perto de nós, ele não precisa dizer nada, a gente já entende. E ali a gente começa a derramar a oração por ele. Por quê? Porque eles entendem que sobre nós há uma autoridade espiritual. E que eles entendem que o nosso papel é dizer: mantenha a coluna de fogo, Senhor, e a tua nuvem sobre a vida dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E eu também perco sono, como você, pai e mãe, que perdem sono pelos seus filhos. E quero mantê-los na presença do Senhor, mas as escolhas deste mundo estão aí. E eu já não tenho mais autoridade, agora dizendo, sobre a idade dos meus filhos, que são de maiores. E que eles podem, de repente, dizer: eu não quero mais andar com Jesus. Para a glória de Deus, ainda estão andando e vão andar em nome do Senhor. Mas podem acontecer, pode acontecer. Dentro da minha casa existem irmãos meus ainda fora da igreja. E meus pais sempre foram homem e mulher de oração. Mas uma das coisas que eu digo para você: se você está vivendo essa luta, lembre-se disso. Mantenha a chama da glória viva do Senhor, orando, 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 orando e orando. Porque é isso que nos mantém de pé. Você crê que você está aqui porque tem alguém orando por você? Você crê que alguém está lutando por você em jejum e oração? Agora, uma das coisas que eu digo a você: nós precisamos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor e descansar, porque por mais olho grande que eu tenha, eu nunca vou conseguir enxergar tudo que eles estão fazendo. E mais ainda, pela idade que eles têm, eu não vou poder dizer o que eles têm que fazer. A única coisa que eu posso só pedir: Senhor, guarda a minha casa. Guarda a minha família. Os perigos nos cercam todo momento, gente. Más companhias, drogas. Nós estamos vivendo tantas sofismas, tantas lógicas humanas. Meu filho faz faculdade de psicologia, imagine. O que a faculdade hoje está dizendo hoje? E aí quando ele chega cheio de informações deste mundo, dessas informações lógicas e humanas, eu tenho que sentar, eu e Edivaldo, temos que tirar ou tentar responder aquilo que a humanidade hoje está dizendo para o meu filho. E até dizem para ele: não, você não precisa assim ter uma vida com Deus, você pode se virar sozinho. Gente, é muito sério que nós estamos vivendo. Nós não somos capazes de protegê-los a vida toda, mas a oração, eu coloquei hoje que tem isso daí. A oração é um instrumento de Deus para tocar a terra e mudar realidades. Ei, a oração muda a terra e muda também realidades. Ei, eu vou repetir, olha só. Muda, toca a terra e muda a realidade. Não é isso que nós estamos vivendo hoje, gente? A igreja está orando. E olha só, Charles Spurgeon disse uma frase que está aí: quando Deus quer realizar algo grande, Ele convoca seu povo para orar. Ei, eu vou dizer, Deus quer coisas grandes aqui neste lugar. Ei. Deus quer coisas grandes aqui neste lugar. E convoca você e eu para estarmos orando para esse propósito que só Deus conhece. Sabe, gente, já estou quase encerrando essa mensagem, dizendo para o teu coração. Eu tinha em torno de 16 anos. E eu estava morando lá em Goiás. Com o ministério que eu já tinha e exercia como dupla das irmãs Leonel, me convidaram para fazer um trabalho em Curitiba. E a viagem já estava programada. Eu estava num culto como esse aqui. E de repente, o pregador da noite, que não me conhecia, olhou para mim e disse: você vai viajar para um local muito longe. E ali o diabo prepara o dia da sua morte. Sabe o que é isso? Eu ouvi isso no meio da igreja. Eu falei: misericórdia. E eu queria viajar para essa cidade. Se eu contasse para a mamãe ou para o papai talvez essa profecia, eu não ia viver esse momento. Então eu fiquei bem quietinha e comecei a orar. Fui para Curitiba, fiz o meu trabalho com a minha irmã. Após
sobraram alguns CDs, discos na época, não era nem CDs. Eu disse, papai, sobrou discos. Então ele me orientou, vá até a loja tal, venda esses discos e volte para casa. Ok, papai, volte para casa do seu tio. E assim eu fiz. Por volta das 9 horas da noite, eu e a minha coleguinha estavam dentro do ônibus, lotado, todos voltando para casa do trabalho. Ao descer, uma multidão desceu daquele ônibus, muita gente, e cada um foi para o seu canto. E eu fui seguindo a jornada da casa do meu tio, eu e essa minha amiga, ainda com alguns poucos discos nas mãos. De repente, eu vejo uma sombra estranha nas minhas costas, e olho, e de repente um homem pega o seu boné e puxa para os olhos, e quando eu olho para frente, ele vem para cima de mim, ele rasga a minha saia, ele corta a minha saia. Eu estava de saia jeans, então veio daqui da minha cintura até embaixo, saiu fiapos daquela saia jeans. E eu gritava na rua, eu e só a minha amiga ali, naquele local, eu gritava pedindo por socorro, e até hoje eu me lembro desse homem saindo correndo desesperado. Na região do Paraná existe muito casos de pedofilia e também de estupro. E naquela região havia alguém que estava sendo perseguido pela polícia porque estava atingindo outras mulheres. E eu fui atingida. E quando, naquele desespero, meu tio ouviu os gritos, saíram para fora para entender o que estava acontecendo. Eu trêmula, na hora me lembrei daquela profecia, comecei a orar e clamar. O meu tio imediatamente pegou a minha saia rasgada, levou para a delegacia. E aí, diante do delegado, ao mostrar aquela imagem, ele disse assim, essa menina está viva ainda? Porque o que cortou essa saia era muito afiado. Para você entender, ele puxou com tanta força que a marca do dedo rasgou a saia. E ali, naquele instante, eu comecei a orar e pedir, Senhor, misericórdia. No dia seguinte, uma mãe me liga. E disse para mim, filha, está tudo bem com você? Eu disse, mamãe, está tudo bem. Aí ela disse assim, alguma coisa aconteceu aí, porque nesta madrugada Deus me mostrou você morta. E eu nesta madrugada orei por você a noite inteira. O dia inteiro. Sabe o que eu quero dizer para você, pai e mãe? Quando você não sabe o que vai acontecer no futuro dos seus filhos, a oração tem o poder de Deus guardar a sua casa e os sonhos. A oração tem o poder de manter você de pé. E encerrando aqui, Ana sonhou em ter seu filho. A mulher estéril, infecunda, que não podia ter a alegria de ter a sua família. Penina a provocava toda hora e todo momento. A sua rival zombava dela dizendo assim, você não vai ter a alegria que eu tenho de ter filhos. A Bíblia diz que Eucana a amava e não repudiou Ana e também não abandonou. Porém, Ana chorava diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 1,17, então respondeu Eli e disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste, e o Senhor se lembrou dela. Quando você estiver na prova, vivendo a tua infertilidade, que pode acontecer em qualquer área da sua vida, é diante do Senhor que você tem que se posicionar. Não é pedir ajuda para o homem, porque isso o homem não pode fazer. Mas uma coisa que eu creio, queridos, que quando Ana foi diante do Senhor e orou diante do Senhor e clamou diante do Senhor, o Senhor se lembrou dela. Escute. Provoque na oração algo sobrenatural a ponto do Senhor se lembrar de você. Por quê, pastora? Porque Deus esqueceu? Não, a Bíblia diz que Deus, olha só, Ele que fez isso no ventre de Ana. Foi
foi Deus que na hora selou, ficou ali paralisado. Sabe por quê, gente? A esterilidade de Ana é atribuída diretamente à ação divina. Ei, há uma ação divina no meio da tua espera. Vou repetir. Há uma ação divina no meio da tua espera. E aí tem gente dizendo assim: ai, Deus encerrou minha madre. Deus fechou. Deus não vai me abençoar. Se Deus fechou, Ele vai abrir na hora certa. Enquanto Penina gerou um monte de filho, que não aconteceu nada que fez a diferença, sabe o que Deus fez? Deus deu o filho para Ana, que mudou uma geração. Você precisa entender que há um processo. Você precisa entender: mas pastor, eu estou orando, e Deus não está respondendo. Escuta aqui, há uma intervenção divina aqui nesta noite. E eu quero dizer para você que para alguém aqui o Senhor vai abrir a sua madre espiritual neste lugar. Esse tempo de espera para alguém aqui está acabando hoje. Porque o Senhor vai se lembrar de você. A palavra do Senhor diz que Ana teve o seu filho Samuel e prometeu o seu filho Samuel a Deus. Você conhece a história, eu não vou dizer sobre este assunto, porém, ele nasce e Ana cumpre a promessa. 3 anos depois, o Samuelzinho foi entregue na mão do pastor da igreja, Eli. Agora você já imaginou, você que foi estéril por tanto tempo, Deus te dá um sonho. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? Eu quero dizer para você. Sabe o que é mais belo de tudo isso? Uma esterilidade. A pessoa está no altar, pedindo para Deus e dizendo assim: se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar nas suas mãos. Esse tempo era um tempo que Deus não estava atuando no povo de Israel. O profeta Eli estava completamente distante, os seus filhos também. O povo estava se perdendo e Deus estava esperando alguém para que naquele momento Ele pudesse usar. Aí ele veio e vê uma mulher dizendo assim: Senhor, olha só, dê-me um filho que eu entrego nas tuas mãos. Só era isso que Deus queria ouvir. Eu só preciso de alguém que sonhe os mesmos sonhos que eu, e aí eu vou realizar os sonhos. Sabe o que Deus fez? Deus deu para Ana mais 5 filhos. Ei, esteja no meio da intervenção divina, esteja no caminho dos sonhos de Deus, faça parte dos planos do Senhor, se inclua nela, e Deus vai derramar a bênção da multiplicação sobre você. Será que você pode ficar sobre os seus pés? Meninos, venham adorar a Deus aqui, por favor, e me ajude. Escute bem o que eu vou dizer a você. Samuel foi um homem temente a Deus. Agora, pai, olha aqui para mim, você que está vivendo a dor de ter seus filhos, mas não tê-los na presença do Senhor. Como eu sei aqui que você talvez tenha irmãos, como eu sei também que você deva ter algum parente, e aí você diz o seguinte: Deus, eu oro, eu jejuo, eu sirvo ao Senhor, eu cumpro as suas leis, irararará. E por que a minha casa, Senhor, está sendo atingida desta maneira? O profeta Eli, a palavra do Senhor diz, profeta não, o sacerdote Eli, ele infelizmente, ele era culpado por seus filhos ser o que eram. Ele era sacerdote da casa do Senhor. Mas ele também se corrompeu e permitiu que os seus filhos também se corrompessem. A palavra do Senhor diz que no meio da luta, lá na guerra, eles perderam a arca. E quando o sacerdote Eli soube que a arca da presença de Deus, olhe bem para mim, foi perdida, morreu os filhos do Eli na guerra, e o sacerdote ficou tão desesperado que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço, por saber que a presença de Deus já não estava mais no meio do povo de Israel. Escute,
Mas a Bíblia diz que Samuel era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que quando ele chega na velhice, cabelos brancos, cansado, o povo de Israel começa a dizer assim: quem é que vai nos legislar? Quem é que vai ser juiz sobre nós? Porque até os filhos de Samuel se corromperam também. Os filhos do homem de Deus perverteram. A Bíblia diz que eles aceitavam suborno. E a Bíblia diz que eles perverteram a justiça. Os filhos do homem de Deus que ora, que jejua, que clama. Aí talvez você olha para alguns sacerdotes dentro da igreja dizendo assim: como é que pode? Os pastores são sérios, os pastores oram, pessoas são de Deus, e a família do pastor, não é assim às vezes o olhar? Uma coisa que o Espírito Santo foi me dizendo, a Bíblia sempre disse sobre Samuel, e diz que ele era um homem temente a Deus. Ele fez tudo o que ele podia, e a Bíblia não tem nenhum registro de corrupção no coração de Samuel. Porém, eles começaram a clamar por outro juiz. Aliás, nem juiz. Eles falaram assim: ó, nós queremos um rei. Nós não queremos mais juízes. Acabou aqui a graça sobre Samuel, ele já está morrendo. Nós queremos reis. E aí onde entra Saul, e vocês já entendem a história do que aconteceu. O povo não queria mais que Deus governasse, porque o juiz naquele tempo era a escolha de Deus para aquela terra. E era um governo teocrático, onde Deus governava. Mas de repente se tornou um governo monárquico, em que o homem começou a governar. E quando o homem governa, tudo se perde. E Deus está aqui neste lugar. Escute bem. Pai e mãe, você que está chorando pelos seus filhos, e que está dizendo assim: ouve a oração, Senhor. Não permita que meus filhos se percam. Eu quero dizer para você, seus filhos são adultos e são responsáveis pelas decisões e escolhas que fazem. E quero dizer para você, filho que está aqui, você vai responder diante de Deus cada escolha que eu ou até você fizermos, porque eu também sou filha. E uma das coisas lindas, Pai, se você está vivendo na justiça de Deus, se você é uma mulher e um homem de oração, se você teme ao Senhor, você não pode sentir culpa pelas escolhas dos seus filhos. E o Espírito Santo de Deus está visitando mentes aqui, corações de pais aqui, que sentem culpa. Mas uma das coisas que eu também quero te dizer, Pai, que a paternidade é uma incrível responsabilidade. E aí eu quero dizer a você, pai e mãe, e isso eu prego aqui com toda a liberdade no Espírito, porque eu estou da casa, o exemplo arrasta. E muitas vezes, o exemplo que eu dou pode ser aquilo que o meu filho está vendo, e que pode ser isso que tem tirado ele da presença. E está na hora de nós começarmos a entender com responsabilidade que o meu e o teu papel é manter. Pastora, é para pais e filhos aqui, mas eu não sou mãe ainda, você vai ser. E eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu orava pelo Edivaldo, pelos meus filhos. Então eu quero dizer para você que tudo que vivo hoje é porque eu orei lá com 10 anos de idade. Minha mãe orou por mim com 10 anos de idade. Meu pai orou por mim com 10 anos de idade. Escute, a oração faz a diferença. Eu quero convidar todos aqui para frente, por favor. Por favor, venha todos aqui. Porque aqui não dá para pré-julgar quem é mais espiritual, quem é menos espiritual.
Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Quer casar bem? Quer casar bem? Quem é solteiro aqui? Quer casar bem? Ore. Porque o Senhor, Ele sabe quem é o pretendente. Eu vou para a internet. Nada contra. Eu conheço algumas pessoas que se conheceram pela internet. Estão casadas e até bem, porém outras não. Porque por vezes o perfil que eu acho que é para mim, não é o que Deus tem para nós. Eu quero, em nome de Jesus, derramar sobre você essa oração, pedindo que você olhe bem para si. Olhe bem para você. Pastor, eu não estou sentindo nada na igreja. Eu entro, eu saio e continuo a mesma coisa. Aí a minha pergunta é: como que está você a semana toda fora daqui? Qual é a voz que você está ouvindo a semana inteira? Quem é que está te direcionando a semana inteira? Não li a Bíblia, não tirei tempo para orar, e você acha mesmo que é nessas 2 horas de culto que vai causar o impacto? Só pela grande misericórdia de Deus. E aí eu digo para você, mas eu também entendo que a manifestação da glória do Senhor está no ambiente onde verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E sabe qual que é a verdade? A verdade é você dizer assim: eu preciso ser mais crente. A verdade é dizer assim: pastor, não precisa dizer para mim não, diga você e Deus: Senhor, eu preciso mudar. Deus, eu preciso me converter. Deus, eu preciso mudar essa minha atitude, essa minha forma de pensar, essa minha forma de agir. Aí sim, sabe o que Deus vai fazer? Então a minha glória vai se manifestar no meio da tua fraqueza. Só que está na hora de eu e você sairmos da fase de meninos, de beber leitinho, gente. Tem crente aqui há muito tempo já dentro da igreja e está tendo atitude de criança espiritual. Mas nesta noite, pastora, o que é isso? Eu sou da casa. O Senhor está dizendo assim: está na hora de começar a crescer e comer comida sólida, porque Jesus está voltando e só vai arrebatar a igreja santa, viva, imaculada, aquela que ora, aquela que busca a presença do Senhor. Eu vou te dar 1 minuto com Deus, com seus olhos fechados, porque só você que sabe o estado que você está. Só você sabe a forma que você chegou aqui. Porque se você acha que você vai vencer a tua luta sozinho, porque se você acha que você vai vencer a sua batalha por conta da sua inteligência, da sua capacidade acadêmica. Eu fiz isso, eu fiz faculdade disso, eu cresci nisso, eu tenho dinheiro, eu tenho conta. Eu quero dizer, hoje, você pode perder tudo. E o que vai te sobrar? Apenas cacos, apenas fragilidade. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: deixa eu ir adiante de você. Deixa eu entrar nesta guerra com você. Porque eu sei que a tua história vai mudar. Pai de amor, eu coloco essas vidas diante do Senhor. Para aqueles que estão frios, no meio, Senhor Jesus, deste deserto, eu peço que a tua coluna de fogo venha aquecê-los. Para aqueles que se perderam no meio desta pandemia, para aqueles que afastaram tanto de ti, que deixaram o pecado dominar mente e coração,
Espírito Santo, restaura a mente e coração neste lugar. Que todo engano caia por terra. Que toda religiosidade caia por terra. Que toda mentira caia por terra. Traga luz no meio desta escuridão. Traga luz no meio dessas trevas. Traga refrigério no meio, Senhor Jesus, dessa escassez.